Hoje nós iremos falar sobre o aspecto da pureza. Minha raiz é de luz, a raiz do Pai Tomás. Acredite quem quiser. Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração das pessoas de bem, das pessoas que merecem, das pessoas trabalhadoras, pais e mães de famílias, estudiosos e etc. Bom, fechando aí o ciclo do tríplice caminho, né, vamos dizer assim, dos 3 aspectos, nós já falamos sobre a simplicidade, a humildade e agora nós falaremos sobre a pureza, o aspecto da pureza, né? E a quem está atribuído esse aspecto no âmbito de entidade, né? E o que ele significa para a Umbanda, né? Bom, o aspecto da pureza está atribuído à linha popularmente chamado de crianças, né? É importante que tenha uma explicação. Não é que são crianças pequenas de 1 a 10 anos de idade, não é nada disso. Não teria lógica isso, né? Num movimento tão sério como é a Umbanda, que você recebesse conselhos e passes de crianças que viveram em terra, né? Não tem lógica nenhuma isso. Esse dito crianças, né, é aquele que renasceu, né? É aquele que não está mais preso e atribulado às coisas da matéria. Então ele é um espírito renovado, ele é renascido, né? Assim como o grande mestre Jesus disse, né, que os céus é daqueles que renascem, né? Aqueles que vêm a ele como criança, né? Renascidos, né? Então você morre para essa vida material, angustiante, de tristezas e dores, e renasce para uma consciência melhor, né? Então essas entidades, elas que conservam nos seus nomes esse sufixo inho, né? Que é de pequeno, de renascido, de criança elas não têm nada, né? Então elas conservam ali a pureza, a doçura, né? Então elas vêm, baixam nos terreiros, quando são realmente entidades de luz e mediunizados, em médiums verdadeiros, elas trazem alegria, o sentimento de paz, né? O sorriso no rosto, uma voz fina, porque está localizado ali no laríngeo, né? No chakra de Iori. Então, sempre com algumas palavras de cunhos, de aumentar a alegria das pessoas, a graça, né? Porque todo mundo fala de graça hoje em dia e não entende o que significa, né? A graça, ela não é atribuída só a risadas, né? Não é atribuída só a comédia, vamos dizer assim. A graça está atribuída a uma bênção, né? Uma bênção de Deus de alegria. Quando você está feliz, quando você está alegre, você não tem doença nenhuma. Então, quando você pede a graça, Deus conceda essa graça, você está falando de Iori, né? Então, justamente essas crianças, essas ditas crianças no corpo de ilusão, que se manifestam, né, algumas vezes no corpo de ilusão de criança para facilitar o compreendimento de alguns médiuns, né, elas manifestam a pureza, né? E o que é a pureza, né, na linha de Iori? Não é ser santo, não é ser santificado, né? A pureza, ela vem de um sentimento de doçura, uma pessoa doce, alegre, que não tem maldade, uma pessoa que fica feliz vendo o bem das outras pessoas, fazendo o bem para outras pessoas, né? Nós temos que ter Iori, o orixá, dentro do nosso coração quando nós entramos para as religiões, quando nós entramos para a Umbanda. Porque você tem que fazer as coisas sem olhar a quem, né? Simplesmente ficar feliz, ficar contente de ajudar aquele que precisa. Tem gente que fica triste, que sente remorso
ou que fica chateado de ver outras pessoas felizes, né? Então isso não é ter Iori, isso não é ter a pureza, né? Então vamos tirar um pouco, né, esse sincretismo de que Iori é Cosme, Damião e Dom, né? Não tem absolutamente nada a ver, né? Cosme, Damião e Dom são... Dom nem é do panteão católico, né? Mas Cosme e Damião são santos católicos que nem criança eram, né? Eles foram beatificados porque cuidavam das crianças que pisavam em minas, em bombas, né? Lá na Arábia, né? Então, eles eram dois médicos gêmeos que cuidavam de crianças, e nem criança era. Então, é uma confusão muito grande, mas eu acho que não cabe aqui nesse vídeo essa explicação. E sim, a explicação dessa forma, né? Desse aspecto da pureza. Por que a Umbanda precisa disso, né? Então, a Umbanda, ela fecha o ciclo do triângulo com humildade, simplicidade e pureza, né? Então, essas entidades que se manifestam no panteão de Umbanda, né, no triângulo, nesse tríplice caminho, três caminhos, estão ligados à simplicidade dos caboclos, né, à humildade dos pretos velhos e à pureza das crianças. Então, não há uma outra forma de se manifestar isso, né, se não for através dessas três classes de entidades, tá certo? Na descrição do vídeo, melhores informações sobre os nossos e-books. O rito de crianças de Iori, da pureza, ele necessariamente aqui na nossa tenda de Umbanda, ele não é aberto ao público, né? O rito de criança. Ele é fechado e convidado algumas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis na vida, no cunho de saúde, né? E até algumas crianças mesmo, que têm um pouco de medo de estar num rito de caboclo, de preto velho, são convidados a estarem presentes, porque esses pedagogos aí, essas entidades puras, né, os ioris, as crianças, conseguem se aproximar o máximo possível das crianças nossas terrenas. Então, fechando o ciclo, pureza das crianças, simplicidade dos caboclos e humildade dos pretos velhos. Tá? Meus irmãos, minhas irmãs de fé, espero ter elucidado a cabeça de vocês, a mente de vocês, sobre esse tríplice caminho, né? Que vocês entendam isso profundamente através das entidades de Umbanda e por que elas se manifestam nessas roupagens fluídicas de caboclo, preto velho e criança, né? Por que isso acontece e por que cada aspecto funciona assim, né? Então, quem se manifesta na pureza são as crianças de Umbanda, os ioris. Não há uma outra forma senão essa pureza, essa alegria que as crianças trazem nos ritos de Umbanda. Um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração e até breve.